pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. E eu, Neno, falando aqui da Carolina do Sul, hoje com um convidado, o... Fábio do Japão. Isso aí, vocês já conhecem ele, que a gente gravou episódio sobre acessórios, é isso? Exatamente. Vim aqui encher o saco do Neno novamente, só pra encher linguiça. Pois é, e hoje é um episódio especial, é um episódio que é especial por duas razões. Primeiro, tem muita gente que ficou me pedindo por muito tempo para mim começar a falar sobre Flash. Então, esse é um episódio que está abrindo uma série de episódios que eu vou conversar sobre luz, que eu vou falar sobre Flash. E essas pessoas que já vieram me pedindo há tanto tempo e perguntam, aliás, nem perguntam, mas eu vou responder mesmo assim, por que eu demorei tanto para começar a gravar esses episódios? Porque assim, é um assunto muito complexo, que tem muita coisa para ser falada. E eu levei esse tempo porque eu estava estruturando de uma forma que fosse didático passar toda essa informação para vocês. Eu não queria simplesmente começar a falar qualquer coisa, tá? E lá pelas tantas eu ficar, sei lá, entrar talvez em um beco sem saída, que eu não conseguisse expor todo o meu pensamento. E às vezes eu penso assim, é melhor não falar nada do que falar alguma coisa de uma forma ruim, que talvez a pessoa não entenda e depois ela não vai querer mais saber a respeito daquilo. Imagina que eu tente ensinar sobre sobre Flash mesmo. Eu vou tentar ensinar, a pessoa não vai entender e talvez depois ela vai se fechar para entender aquilo, já que ela achou que era difícil, que ela achou que ela não ia conseguir. Por isso eu demorei tanto tempo para começar a falar sobre isso, ok? E eu mais ou menos que esquematizei uma série de episódios que vai ser exatamente sobre luz. Eu não sei se eu vou colocar um episódio atrás do outro, tá? Se eu vou começar a falar sobre Flash hoje, o próximo episódio vai ser sobre isso, e o seguinte também, porque talvez eu acabe cansando algumas pessoas que não queiram saber sobre luz, que não queiram saber sobre Flash. Então talvez eu alterne alguns dos episódios, beleza? E tu tá aí ainda, Fábio? Tô aqui sim, só não queria te interromper. Ah, beleza. Eu queria só pôr um adendo aí. Eu já tenho ideia do que o Neno vai fazer, mas, tipo, tem muita coisa que o pessoal fala, mas isso daí é muito simples, que é muito fácil, eu já sei. Meu, escuta até o fim, porque tem pequenas coisas que você tá pensando, a gente pensa é diferente, só pra gente pôr. E caso você tenha uma dúvida ou uma crítica, fala assim, não é assim, escreve aí no post, escreve lá no Facebook, que vamos discutir isso daí mais pra frente, não vamos deixar morrer só no podcast não, que vamos enriquecer mais os nossos conhecimentos, trocar informação, não ficar só, tipo, eu e o Neno conversando aqui, entendeu? Porque fica chato, né, meu? Vamos participar aí junto com nós. Todo mundo que tiver alguma coisa pra acrescentar, só colocar no final do post lá, escreve mesmo. E assim, e outra coisa, se tu acha que não é interessante Flash e não quer saber sobre luz, tenha teus motivos pessoais, por favor, pula o meio aí, mas não deixa de escutar a parte final, porque eu vou falar uma série de coisas muito importantes concernentes, concernente é uma palavra? Não sei, mas que é concernente ao podcast, tá? Eu vou falar uma série de coisas que dizem respeito ao podcast em si, e eu acho que todo mundo que nos acompanha, que gosta de escutar o podcast, tem que ficar a par dessas alterações. Então, se não quer escutar o podcast, não tem problema, mas dá um forward aí no teu MP3 Player, no teu celular, vai até o final do episódio, lá onde a gente lê os e-mails normalmente, e dê uma escutada, beleza? Então é isso, cara, vamos começar? Vamos aí. Bom, como o título do episódio fala aqui, né, Fábio, é entendendo o uso de Flash na fotografia digital, mas poderia ter vários outros títulos também, como por exemplo, até acho que títulos bem melhores do que esse. Eu acho que títulos que seriam aplicáveis seria quando nós devemos usar o Flash, ou situações que é uma boa ideia usar o Flash, e por aí vai. Por que eu quero começar essa primeira série de episódios falando sobre isso, tá? Situações que nós devemos usar o Flash, ou que é uma boa ideia o uso do Flash. Porque, cara, se tem duas coisas que me irritam muito. É assim, ver pessoas usando o Flash em situações impossíveis, cara. Que não tem nada a ver usar um Flash. Por exemplo,
Tu tá de noite lá na praça, quando vê tem alguém tirando uma foto da lua, cara, e o flash, tá ligado? Porra, mano, pelo amor de Deus, né? Não me faça... É vergonha alheia, tá ligado? Sem noção. Outro praxe também é show, né, velho? Você tá lá na arquibancada, lá longe, você vê um monte de flash estourando. Falei, nossa, não, você não tá fazendo isso. O que tu vai fazer? Tu acha que teu flash vai alcançar a lua, ou tu acha que teu flash vai alcançar o cara que tá lá na frente, a não sei quantos metros de distância? Não vai, tu só vai iluminar a nuca das pessoas que estão na tua frente ali, tá ligado? É o máximo, né, que tu vai conseguir fazer, ou ficar ofuscando a vista de quem tá querendo assistir o show. Pra mim é vergonha alheia essas situações. Essa é uma situação, tá, que me deixa puto da cara, que me deixa full, assim, eu ver pessoas fazendo. E outra coisa, quando eu vejo pessoas que falam assim, ó, eu não trabalho com luz artificial, eu só trabalho com luz natural. Cara, isso é uma grande besteira, porque não existe luz artificial. Toda luz é luz natural. Luz são fótons. A fonte que está vindo esses fótons, não interessa se está vindo da tua lâmpada, do teu abajur, se está vindo do sol, se está vindo de uma fogueira ou se está vindo do teu flash. Luz é luz, são fótons. O que acontece é que existem pessoas que não sabem trabalhar com luz. E aí o que acontece? Elas dizem, eu não gosto de trabalhar com luz artificial, sendo que na verdade ela não tem domínio da luz em si. O que as pessoas confundem falando por luz natural e luz artificial, na verdade o que elas querem dizer é luz disponível. Então, essa luz natural que elas falam, o correto seria falar assim, é luz disponível. E aí pode ser o quê? Pode ser uma luz numa janela, como eu já disse, numa luminária ou do nosso flash. Então, daí que vem essa importância da gente aprender a controlar a luz e assim tirar o melhor proveito dela e fazer uma imagem melhor possível. Perfeito? Certo. Tem uma história que fala assim, que eu vejo muitos fotógrafos falando aqui, eu não sei se tu já escutou aí no Brasil, mas eles costumam falar assim, eu vou inclusive ler porque ficou bem legal aqui como eu escrevi. Eles falam assim, nos primeiros anos, o fotógrafo está preocupado em conseguir clientes. Então, como ele não é conhecido, a principal preocupação é agendar trabalhos, conseguir novos clientes e assim poder pagar suas contas. Perfeito? Certo. No segundo estágio, na carreira de um fotógrafo, depois de anos de prática, depois de já ter um nome, uma reputação e não ter que se preocupar em ir atrás de clientes, a principal preocupação é o equipamento. Nesse estágio ele está preocupado em novas tecnologias, fazer upgrade e ir atrás dos últimos lançamentos e ferramentas disponíveis. Perfeito? E no último estágio, no final já, quando a pessoa já está muito, muito avançada na carreira, qual é a principal preocupação dela? É a luz, cara. E isso diz bastante da importância deste episódio, perfeito? Então, eu fiz assim, eu criei 10 tópicos, que são 10 situações que nós devemos usar o flash, que não tem como trabalhar só com a luz disponível. Perfeito, cara? Vamos para eles, então? Vamos. Então vamos lá, Fábio. A primeira ocasião, que é a mais comum, eu acredito. Então, número 1, quando a luz local não é o suficiente. Quer falar alguma coisa sobre isso? Mas vou falar, isso aqui é o básico, né? Em baixa luminosidade você é obrigado a usar o flash. Essa é a ocasião que é mais corriqueira, que de uma forma técnica, vamos colocar isso. É quando nós já exaurimos todas as possibilidades da nossa câmera, nós não temos mais como aumentar o ISO, nós não temos mais como aumentar a abertura ou como diminuir a velocidade, tá? Já está tudo no limite e ainda assim nós não temos a iluminação necessária para ter uma correta exposição. O que a gente faz? A gente acrescenta luz usando o flash. Como nessa foto que eu coloquei aqui como exemplo, que geralmente é quando a gente está em lugares fechados, que a gente está dentro de casa, não tem iluminação suficiente, ou está numa festa, por exemplo, ou está num bar, que é tudo escuro. A gente não consegue alcançar a exposição correta com a nossa câmera, então nós acrescentamos luz com o flash. Perfeito? Essa eu acredito que é a situação mais
corriqueira, assim, que é a situação que as pessoas mais costumam utilizar o flash mesmo, né? E não tem muito pra falar, né? Tá escuro, flash. Isso aí, é quando tá escuro e a gente não consegue a exposição suficiente com os parâmetros da... É isso aí, vocês entenderam. Então... É de boa, vamos aí. Então tá, vamos pro segundo então. Bom, segundo momento que nós devemos usar o flash, ou que é uma boa ideia usar o flash, é o que eu chamo de key light, que eu não sei qual seria a tradução para isso em português. Eu acredito que seja luz principal, alguma coisa assim, que nada mais é quando nós usamos a luz para chamar a atenção para um determinado objeto. O que a gente faz? Como essa imagem que eu coloquei aqui. Eu subexpus todo o ambiente, tudo ficou um pouquinho mais escuro do que devido, e com o flash, tá? Com o uso do flash, eu deixei a exposição correta nessa mulher aqui, que no meu caso seria o objeto principal, fazendo assim o quê? Chamando a atenção para ela. Então todo o resto ficou um pouquinho subexposto e ela, aquela luz principal, que geralmente, inclusive, é o que se usa bastante em revistas de moda. Se vocês prestarem atenção, vocês sempre vão ver que existe uma diferença, exatamente isso. A modelo ali, ou o modelo, ele está bem iluminado e todo o resto do cenário fica um pouquinho mais escuro. É uma forma de chamar atenção para o objeto, isso. Algo a declarar, Fábio? Só que isso aí tem um grande problema que o pessoal fala, mas eu não consigo fazer. É questão de você saber fotometrar no lugar certo também, né? O segredo disso aqui, na verdade, não tem segredo, né, cara? É só deixar um pouco subexposto e compensar com o flash. Beleza? Certo. Então tá, vamos pro terceiro? Vamos aí. Então vamos lá, número 3, que é luz de preenchimento, ou a famosa fill light, né, em inglês. O que eu tenho para falar sobre isso? Bom, nós usamos o flash como luz de preenchimento para corrigir alguma sombra indesejável. Por exemplo, imagina que tu tá em pleno sol de meio-dia, como é essa imagem que eu coloquei aqui no post, tá? Que inclusive é do tempo que eu trabalhava no cruzeiro lá, é o meu colega posando do lado de uma cliente ali no meio do mar. Imagina assim, ó, tu tá no sol de meio-dia. A gente sabe quando é próximo do sol do meio-dia, que o sol tá quase em cima da nossa cabeça, vai projetar sombras aonde? Embaixo do nosso pescoço, embaixo dos nossos olhos, embaixo do nariz, e às vezes essas sombras ficam feias, não são sombras desejáveis, não é legal ter isso na nossa imagem. O que acontece? A gente usa o flash para matar essas sombras, para acabar com essas sombras. Então é luz de preenchimento, daí o nome, a gente está preenchendo esse vazio, essas sombras onde a luz não está chegando, perfeito? Então, Neno, mas se no caso não for só o sol, tiver uma luz incidente forte, seja uma lâmpada ou do lado de uma janela mais forte, isso daí também serviria como exemplo, né? Não para você não tiver aquela sombra indesejável, né? Sim, exatamente. Isso se aplica em diversas situações. O exemplo do sol aqui da imagem que eu coloquei é só um exemplo, né? Mas, por exemplo, vamos dizer que tu tá de noite debaixo de um poste, ou tu tá próximo de uma iluminação muito forte que vai projetar sombras que tu não queira. Imagina que tu tá na frente de uma janela, por exemplo. Geralmente a metade do rosto da pessoa fica iluminada e a outra metade não fica. Tá aí uma situação. Usa o flash de preenchimento. Usa o flash para preencher essas sombras. Ok? Isso aí, tá bom. Vamos pro próximo então. Então vamos ao quarto elemento aqui, que é isolar algum objeto do background. Como assim isolar um objeto do background? Tu vai me perguntar. Seguinte. Com o flash é muito fácil a gente isolar o objeto em questão do resto, que seria o background. Como? Subexpondo a ponto de deixar
completamente escuro o background e compensando a falta de luz do objeto com um flash. Se vocês forem até o post e olharem a imagem que eu coloquei, fica muito, muito, muito fácil de entender isso. O que eu fiz? Tem 3 imagens ali, 3 exemplos. A primeira imagem, eu fiz uma foto normal, que era só para mostrar como era a iluminação do local que eu tava ali, tá? Eu peguei uma cuia, botei em cima do corrimão ali da área e tem as árvores de fundo como background, tá? Só para vocês terem uma percepção de como era a iluminação natural que eu estava. Segunda imagem, o que eu fiz? Eu calculei uma exposição que fosse deixar tudo completamente escuro, tudo completamente preto. E na terceira imagem, eu coloquei o flash só na cuia. O que acontece? O fundo ficou completamente escuro e o primeiro plano ali, que era o objeto que eu queria destacar, ficou iluminado. Assim eu criei 2 planos diferentes. Eu separei, tá? Eu isolei o objeto do background. Consegue entender bem isso, Fábio? No caso, a primeira e a segunda foto você tirou sem flash, certo? Exatamente. A primeira foto foi só para mostrar como era a iluminação. Não, a tudo bem. segunda foto foi subexposta, sem flash também, porque eu queria calcular a exposição correta para deixar tudo escuro, né? Para deixar tudo preto. Ah, então tipo assim, você faz a fotometria na segunda foto, vamos dizer. Exatamente. E a terceira eu acrescento com flash. E o terceiro você só liga o flash, né? Perfeito. Ah, tá. Isso aí. Perfeito, então. Vamos Certo. para o quinto. Vamos aí. E agora, número 5, que é moldar o objeto. Bom, tem quem diga que o importante, na verdade, não é nem a luz, mas sim as sombras. Por quê? Porque não é a luz que dá dimensão ao objeto, mas sim são as sombras. Imagina o seguinte, tá? Imagina que tu pegue uma folha de papel e olhe ela de cima, assim. Ela vai parecer lisa, correto? Agora tu pega e amassa essa folha de papel, tá? Deixa ela toda amassada, cheia de ondas, assim. Sabe que ela fica toda cheia de ondinhas? E olha essa imagem. Imagina o seguinte. Se tu não tivesse uma luz, tá, que projetasse sombras, então se tu não tivesse sombras, iria parecer que tu tem uma folha lisa ainda. Tu não iria conseguir ver o relevo da folha, correto? Certo. Aí a importância das sombras. São as sombras que nos dão profundidade. São as sombras que nos dão a percepção de um objeto em terceira dimensão. Eu acho que seria certo mais falar volume, eu acho. Exato. Dá mais volume ou uma... É que você falou, profundidade, né? Como eu escrevi aqui, ó, são as sombras as responsáveis por dar profundidade e uma terceira dimensão ao objeto. Bom, enfim, onde é que eu quero chegar com isso? Que às vezes nós não temos sombra, tá, em um objeto, como é o exemplo que eu coloquei aqui. O que acontece? Nós podemos usar o flash para criar essas sombras. Onde tiver o flash vai ficar com a correta exposição e onde não tiver, nós estamos fabricando uma sombra ali. E assim, moldando o objeto e criando uma imagem muito mais atraente e interessante, como é o exemplo que eu coloquei aqui no site para nós. Perfeito? Mais fácil de ver, acho que em fisiculturismo, né? Ou fotos de pessoas com bastante massa muscular, vamos dizer. As pessoas usam, acho que, bastante esse tipo de luz, vamos dizer, para dar aquele volume, né? O pessoal ter aquela impressão de ter mais massa muscular do que o normal, né? Exato. É como tá a imagem mesmo aqui. Se tu olhar a primeira imagem que não tem sombra, parece tudo liso, né? É tudo uma imagem homogênea. Tu não consegue perceber o volume. Enquanto na segunda imagem que eu deixei com sombra, a gente consegue ver onde está a musculatura, onde está as dobras, né? Tu tem relevo, tu tem exatamente. Profundidade no objeto. Então tá aí. Usamos a luz para projetar sombras e assim moldar o objeto. Vamos para o próximo? Mas... Então agora número 6, que é criando sombras de forma criativa. Bom, se no outro... Se ali no número... Se ali... Enrolei, peraí, cara. Bom, se ali no número 5
nós falamos em moldar um objeto, nós também podemos usar as sombras de uma forma criativa. Imagina que tu tem uma parede lisa que não tem nada de interessante. Nós podemos usar o flash para projetar alguma sombra naquela parede, como se fosse Você fazer um background de luz ou de sombra, no caso, né? Isso aí. Tô vendo aqui. Como as imagens que eu coloquei aqui, ó. Na primeira imagem, tá ok a imagem ali. É um espelho com uma mesinha embaixo, mas não tem nada de tão atrativo. E aí na segunda eu projetei na veneziana uma sombra usando flash. É claro que essa imagem aqui fica ruim por natureza, não é uma imagem bonita, mas é só para vocês entenderem o que a gente pode fazer. Imagina uma situação seguinte, tu tá querendo fazer uma fotografia de uma pessoa e atrás é liso, não tem nada interessante. Tu pode pegar o flash, colocar um vaso na frente com flores e projetar as flores no fundo. Vai ter uma textura mais interessante, vai ter uma textura mais agradável. Então é isso, eu acho que isso aqui não tem muito o que falar, basta olhar as imagens que se explicam por si só. Vamos pro próximo? Vamos aí. E número 7 agora então, que é o seguinte: quando tivermos mais de um plano com diferentes níveis de exposição. Vou explicar melhor. Imagina o seguinte, como é o caso das imagens que eu coloquei aqui. Tem assim, duas pessoas no primeiro plano e um navio de segundo plano. Bom, eles estavam na sombra. Então o que acontece? Eles estavam mais escuros com relação ao background, que estava pegando sol, estava super, hiper iluminado. O que acontece? Se a gente fosse calcular a exposição pro background, pro navio ter ficado com a exposição correta, os dois iriam ficar muito escuros, iriam ter ficado muito subexpostos. Então, o que a gente faz? A gente calcula a correta exposição pro background, então o navio vai ficar exposto corretamente e os dois no primeiro plano, nós compensamos a falta de luz com o flash, como ficou na segunda imagem. Aí fica tanto o background bem exposto, quanto as duas pessoas que estavam na sombra, que iriam ter ficado subexpostas e agora ficaram expostas corretamente. Beleza, Fábio? Certo, mas aqui é bem parecido o jeito de fazer a foto, me parece bem com aquele isolar o objeto, né, do background, eu acho, né? A técnica seria a mesma, a diferença é que aqui a gente deixou a exposição correta, enquanto lá, quando a gente queria isolar, a gente deixou subexposto. No caso, fotometrar no background, né, que você falou, né? Exatamente, e compensar a falta de luz no primeiro plano. Nos modelos, no caso, né, seria? Exato, com o flash. Ah, certo. Perfeito. Para quem puder, dê uma olhada nas imagens, que também é bem explicativo. E vamos pro próximo? Vamos aí, então. Então, bora. Número 8, então. Para congelarmos uma cena. O que acontece? Às vezes nós não temos iluminação suficiente para usarmos a velocidade apropriada para congelar uma cena. E aí então nós usamos um flash para compensar essa falta de luz. Como no exemplo que eu coloquei aqui, que é de uma taça, que as alianças... Eu que fiz essa imagem, inclusive, tá? As alianças caindo na taça e aquelas gotas de água voando. O que acontece? Eu não teria iluminação suficiente ali para conseguir usar uma velocidade alta na minha câmera e congelar essa água. Então eu usei o flash para compensar. Um outro exemplo também que se usa muito é quando tem alguém andando de skate ou alguém pulando, alguma coisa assim. Talvez se tu for fazer a foto e queira congelar a pessoa, vai ficar muito escuro, porque tu não tem a iluminação necessária. Então tu acrescenta luz com o flash. Em que velocidade você usou?
Ah, nem faço ideia, meu. Agora tu vai me perguntar, essa foto é antiga já. Mas tipo assim, então não é necessário para você fazer um splash, para você congelar a imagem no caso aí, você não precisa de uma alta velocidade, só o flash resolveria, né? Não, aí é que tá. Eu usei uma alta velocidade. É necessário a alta velocidade para te congelar os pingos de água que estão no ar, correto? Só que se eu tivesse só com a luz ambiente, a foto teria ficado subexposta, porque eu estou usando uma velocidade muito alta. Então, eu compensei essa falta de luz com o flash. Ficou tudo entendido? Bom, pra mim, tá. Então vamos pro próximo? Vamos aí. Então tá, vamos para o 9. Então, número 9. Para alterar a luz ambiente. Como assim para alterar a luz ambiente? Bom, nós podemos usar o flash para controlar não só a luminosidade, que é a quantidade de luz que está chegando, mas também a temperatura de cor do ambiente. E a gente faz isso usando gels. Existem gels coloridos, gels vermelhos, verdes, azuis, diversas cores, que nós podemos acrescentar então uma cor diferente. Por exemplo, a gente pode causar algum efeito dramático, que é como esse exemplo que eu coloquei ali. Eu fui ali e fiz uma foto que ficou tudo meio avermelhado e tal, causando uma dramaticidade na imagem. E eu fiz isso usando um filtro vermelho. Mas enfim, existem várias situações. A gente pode usar um filtro amarelo, por exemplo, e imitar um pôr do sol. Ou a gente pode mesmo usar esses filtros coloridos para anular alguma cor que a gente não queira em uma cena em especial. Mas aí é só usar a imaginação, né? Existem várias situações diferentes que a gente pode usar esses filtros a nosso favor. Bom, eu não tenho muito conhecimento sobre esses gels ou filtros, né? Gels de flash. Mas aqui em alguns lugares, eu moro aqui no Japão, e aqui no Japão eu vejo muito fotojornalista usar o alaranjado ou o amarelo. Isso seria por que será, né? Você poderia Olha, responder? muitas vezes a gente usa o flash para anular, como eu disse, para controlar a temperatura de cor. Tu imagina o seguinte, tá? Tu tá em um ambiente, geralmente à noite, tu tá na rua de noite, onde tá iluminado só pela iluminação de poste, tá? Que geralmente são essas luzes mais antigas e tem uma luz meio laranjada, certo? Laranjado ou amarelado, né? Exato. Tu pode anular filtro, essa né? cor usando um gel de uma cor, da cor apropriada, que sirva para anular isso, entendeu? Não é que eu tinha em mente, assim, pensava que era por causa da cor da pele, né? Como o fotojornalismo se usa muito JPEG, né? Então eu acho que eles não tem como acertar às vezes o white balance. Como o flash é branco, né? Ele estouraria na pele, vamos dizer, não vai ficar uma cor muito O que acontece natural, também muito é o seguinte, imagina assim, ó, tu tá com a pessoa em primeiro plano e tu vai usar flash. Perfeito, cara, a tua câmera vai calcular a exposição correta de temperatura de cor pra pessoa porque tá sendo iluminada com a luz do flash. Mas e o resto da cena, entendeu? Que tem luzes diferentes. Tu não tem como fazer, porque não vai estar pegando a luz do flash, que é uma frequência diferente da luz do poste, por exemplo. Então o que tu faz? Tu calcula a correta temperatura de cor pro ambiente, tá? Para as ruas, com a iluminação do poste, por exemplo. E para compensar a luz que está saindo do flash, tu acrescenta um filtrozinho amarelo, por exemplo. Porque daí o que acontece? Tanto a pessoa que está sendo iluminada com a tua luz amarela, quanto todo o background da cidade, vão estar na mesma temperatura de cor. Então depois, quando tu for lá mexer nisso lá no Photoshop, seja lá onde for, tu vai estar com toda a cena, entendeu? Tanto primeiro, segundo quanto terceiro plano, com a mesma luz, cara. Tu entendeu? A mesma tonalidade de, vamos dizer, no caso laranja ou amarelo, sim. Exato. Aí quando tu for lá e mexer no slidezinho lá para regular a temperatura de cor, tu vai estar mexendo com a luz geral, entendeu? Ah, entendi. Não vai ficar aquela cor, aquele branco no modelo e aquele laranja no fundo, vamos dizer assim. Tu quer ver outra situação que é muito, muito interessante usar gel também? Sabe quando tu tá naqueles dias nublados, assim, que puta, o céu tá uma cor nada a ver, assim, céu cor de sardinha, tá ligado? Que é um cinza que cor não é atraente. Sardinha, mano? Cor de sardinha?
Então, aí fica... Aí assim, ó, é aquela cor que não é atraente. O que tu faz? Tu vai fazer o seguinte, tu vai colocar um filtro de cor meio alaranjada, meio amarelada no teu flash. A luz do teu flash vai atingir as pessoas que estão ali na frente que tu está fotografando, correto? Só que não tem poder o suficiente para iluminar o céu, cara, que está muito, muito longe. Então depois quando tu for no teu computador e compensar essa temperatura de cor, o que acontece? O céu que estava na iluminação apropriada vai ficar muito mais azulado, vai ficar muito mais escuro, com contraste muito maior, tu entendeu? Ah, entendi. Isso é uma técnica que se usa bastante para dar mais dramaticidade, no caso, ao céu. É bem bacana de fazer quando tu tá com aquele céu sem graça, nublado, que não tem nada de atraente. Faz isso que funciona. E tá pronto pro próximo? Beleza, vamos aí, já entendi já. Vou pôr isso em prática. Beleza. E por último, mas não menos importante, número 10, para causar reflexo. Vamos lá, causar reflexo. Há trabalhos, tá, onde se faz necessário uma fonte de luz para causar algum reflexo, como é no caso de quem fotografa uma mesa com alimentos, que fica os copos e as garrafas, por exemplo. Se vocês prestarem atenção, sempre fica aquele reflexozinho ali, sabe, no lado da garrafa, no lado do copo. Quer ver um bom exemplo? É quem fotografa joias mesmo, ou metais. Se não for o reflexo, vai ficar uma imagem homogênea, fica uma imagem sem graça. Eu coloquei inclusive uma imagem minha aqui, de umas alianças que eu fiz em um casamento, que eu usei o flash exatamente para isso, para causar um reflexo nas alianças e tornar a imagem mais interessante. Olha, para ver como é a importância do reflexo em alguns momentos, que agora até me veio na cabeça. Quando a gente vai, imagina o seguinte, vai fazer uma pintura de uma maçã. Se tu fosse pintar a maçã normal, como tu tá olhando ela não teria tanta graça, não teria tanta atratividade como se a gente pintasse com reflexo. E não é clássico aquelas pinturas que a gente vai pintar a maçã e a gente faz aquele reflexozinho no lado dela, assim? No caso, o brilho, né? No caso, um brilho, né? Exatamente, dizer, né? É o reflexo, para ver a importância do reflexo. E esse reflexo a gente manipula com o flash. Outra situação que esse brilho, esse reflexo é importante também, é quando a gente está fotografando os olhos da pessoa. Para realçar esses olhos, a gente usa o flash, causando um reflexo e dando mais uma sensação de vivacidade mesmo para a pessoa, sabe? Fica uma imagem mais atrativa. Ah, então tem aquelas... Você já viu, foto de modelo, principalmente de close-up, elas têm um reflexo de um anel no olho, que ali é o reflexo do flash. Então, no caso, o flash seria oval assim, redondo. Exatamente. Inclusive, isso é uma forma de manipular esse reflexo nos olhos das modelos. Eles usam uma luz que é exatamente um aro, e aí faz aquele reflexo em forma de aro. E dá para fazer reflexos de várias formas, né? Basta tu ter a luz apropriada naquele formato que tu queira. Joia? Certo. Assim, não me vem nada assim na cabeça. Realmente dá mais que você falou, dá mais vivacidade, um volume. Querendo ou não, flash é volume, né? Tem que saber trabalhar com ele, né? É bem complicado. Não fala que é complicado, cara. A gente tá tentando descomplicar as coisas. Eu sei, mas... Então, uma coisa para se estudar bastante. E é por isso que a gente tá aí, que eu vou ensinar bastante também. Então vamos pro final aqui. Eu acho que por hoje, bom, é isso. Vamos pro final então, vamos para a leitura dos e-mails e para os anúncios que eu vou fazer. Vamos aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tentei colocar de uma forma clara e descomplicada situações em que o flash é necessário, ou situações que é uma boa ideia, que a gente pode trabalhar de uma forma positiva com o flash, beleza? E agora eu vou dar uma lida nos e-mails bem rapidinho para fazer os anúncios que eu quero fazer, para falar as coisas que eu acho que é importante. O primeiro eu vou dar para te ler, Fábio. Beleza? Eu vou passar aqui para ti só um pouquinho, que eu acho que... Manda aí.
Bom, vou mandar pra ti, Fábio, porque ele é do Japão e aí eu acho que é interessante tu ler, até porque diz respeito a você. Pode ler pra nós? Então a gente recebeu aqui o e-mail do Humberto Koga, que mora em Aichi, Okazaki. Bom, aqui ele tá na mesma situação que eu, é de Kasegi, e fotógrafo por hobby, né? Bom, deixa eu ler aqui. Não é comum achar podcast de fotografia. Realmente, também procurei, esse é um dos únicos. E foi o primeiro podcast que escuto e gostei muito do papo de vocês e vou ouvir todos os episódios. Faz bem. Espero que continue ouvindo. Como eu moro no Japão, quero ouvir mais vezes o Fábio no podcast. Muito obrigado, um abraço a todos e muito sucesso. Obrigado, meu. Nossa, me conta, cara. Isso aí parece meio carta marcada, hein? Tu combinou? Não combinei, não. Ele? Eu vou até procurar o cara agora depois, vou rolar uma ideia com o cara agora, né? Não, mas aqui, tipo assim... Mandou ele escrever aí pra te chamar, velho. Não, velho, estranho que aqui eu tenho poucos amigos fotógrafos, hein? Os poucos que eu tenho, os caras nem conversam comigo, praticamente. E essa cidade que ele mora aí é perto de ti, não? Dá 2h30, mais ou menos, né? Mas... podem combinar aí, de se encontrar no meio do caminho. Opa, e não? Agora eu tô, como fala, ansioso pra conhecer esse cara aí. Olha, cara, e eu tenho muitos e-mails de pessoas aí que moram aí no Japão, viu? Inclusive um abraço a todo mundo, né? E por que vocês não... Sei lá, o Japão... que o Japão se tu tá morando num lado oposto, é longe pra caramba, né? Mas vai que por coincidência aí vocês moram perto, cara. Por que vocês não combinam uma hora dessa aí de se encontrar? Vamos ver aí. Oportunidade, né? Eu vou querendo não abusar do seu espaço, mas quem sabe eu vou marcar aí uma saidinha fotográfica aqui. Só colocar no grupo lá, cara. Posta lá no... Posso abusar um pouco lá do grupo lá e... Mas é óbvio, não precisa nem falar, né, cara? Obrigado aí. Então tá, eu vou pro próximo e-mail aqui pra gente não se estender muito, que é do Fabiano. Ele fala assim, ó: parabéns pelos episódios do podcast. Comecei a acompanhar, pois achei extremamente útil. Vou acompanhar sempre. Geralmente baixo e escuto no MP4. Consigo imaginar o que é dito sem mesmo imagens, pelo modo que é explicado e os detalhes. Fica muito fácil a compreensão. Em relação às músicas do fundo e etc., acho que isso não é necessário. Bom, Fabiano, desculpa porque tu mandou um e-mail tarde demais. Eu já tinha começado a colocar a música e cá entre nós eu acho que eu gostei. Eu nem cheguei a falar sobre isso, né? Que eu comecei a colocar uma musiquinha de fundo aí. Eu acredito que fica mais gostoso de escutar. Eu acho que fica mais interessante, não fica tão cansativo, né? Dá como uma preenchida naquelas pausas, naqueles momentos que a gente não tá conversando nada. Eu gostei do resultado, eu optei por um jazz e um blues. Acredito que o nosso público aqui não vou desagradar ninguém, né? Eu acho que melhor do que colocar um pagode, que eu tenho certeza que eu iria desagradar muita gente, então coloquei uma musiquinha mais de ambiente mesmo, né? Pagode se ia desagradar a mim, velho. Eu ia parar de escutar também. Botar um funk, então? Talvez. Você é louco. Não, mas deixa eu dar meu feedback aqui também. Como eu já falei com o Neno, eu gostei muito da última edição. Eu acho que a música de fundo ficou do contrário do nosso do ouvinte aí. Eu já achei que foi bom mesmo, ficou bem mais agradável de escutar, o tom, o volume ficou bom também. Então assim, pessoal, se vocês acham que ficou bom, manda o feedback. Se ficou ruim, manda o feedback também, porque é muito importante pro Neno, para ele poder moldar um podcast mais agradável para todo mundo, tá bom? Isso aí. Mas eu tenho certeza que o Fabiano, se ele escutou, ele vai ter gostado também. Ou se estiver atrapalhando mesmo, Fabiano, me avisa. Não que eu vá mudar, mas pelo menos para saber, né? Se tiver mais de uma pessoa reclamando, é porque tem um fundo de verdade, né? Mas enfim, daí o Fabiano, ele continua escrevendo uma série de coisas, tá? Aqui uma porção de coisas que eu já respondi por e-mail para ele. E aí uma que eu achei importante é o seguinte aqui, que ele falou: comprei uma Canon T3, parararará, e como é uma Canon, então acho que a dúvida vai sobrar pro Rafael responder. Bom, o Rafael não tá aqui, então tá o Fábio aí, que usa Canon também, vai ser o nosso porta-voz da Canon, tá? Se for possível, claro. Daí ele fala assim: não sei se minha câmera é compatível com controle remoto. Olhei dos controles do DX conforme o link, aqueles links que a gente deixou lá no episódio sobre acessórios. Bom, tu quer responder isso, Fábio? Se caso for controle sem fio, eu tenho certeza que quase todos os controles funcionam. Se tiver lá próprio para Canon, se você ver na descrição que é para Canon, com certeza vai funcionar. Só os controles de cabo,
aqueles de cabo mesmo, tem uma diferença entre as TI e as 5D, eu acho. Tem uma diferença no conector, então vocês têm que tomar cuidado só isso no controle de fio, mas acho que de sem fio, acho que em todos eles funcionam. Eu acredito assim, ó, que aqui não deve ser que nem a Nikon. Todos os modelos aceitam controle remoto, então pode comprar o controle remoto que com certeza a tua câmera vai ser compatível, até porque tem o modo bulb lá, né, que só se pode usar com controle remoto. E ele faz mais uma pergunta também relacionada a isso. Ele fala assim, ó, caso seja compatível ou minha câmera aceite controle, outra dúvida, para controlar o tempo em bulb precisa ser um controle com fio ou estes dois servem? Servem, pode usar o controle remoto que não tem problema. Aí ele continua assim, achei bem interessante a questão do cartão cinza no dx.com, tem várias marcas. Influencia muito, já vi até de papel no Mercado Livre. Olha, Fabiano, eu acredito que o que vai influenciar não é a cor em si, mas é a qualidade do material. Imagina o seguinte, se tu comprar um feito de papel e um feito de plástico, qual é o que vai te durar mais? É óbvio que é o de plástico, e por isso a diferença de valores. Mas pode comprar qualquer um, não tem problema não. Só que é aquilo, né? A gente paga pela qualidade. Se tu comprar um que for de papel, vai te durar bem pouco tempo, tá? Então eu te aconselho esse que é tipo uns cartõezinhos, beleza? E enfim, daí ele fala mais algumas coisas e ele encerra falando assim: obrigado por compartilhar o vasto conhecimento de vocês, sucesso e tudo de bom, abraços, Fabiano. Abraço pra ti, Fabiano, e não deixe nunca de escrever pra gente, beleza? Aí tem mais um e-mail aqui, tá? Que é do Lucas Moraes, ele escreve assim: Antônio, muito bom o trabalho de vocês, de verdade. Sou designer e ilustrador, agora um apaixonado por fotografia. Vocês estão sendo fundamentais para o meu estudo da arte. Não sou de comentar muito, mas pode ter certeza que estou com vocês. Obrigado, mestre. Grande abraço, Lucas Moraes. Obrigado você, Lucas, por estar nos escutando e por ter escrito para nós. E, inclusive, você, como ele falou aqui, é designer e ilustrador. Se tiver qualquer crítica relacionada lá com o layout da nossa página ou as imagens que a gente está colocando, por favor, dê a sua opinião crítica, né? Já que eu não sou designer e eu fiz tudo aquilo na cara e na coragem mesmo, beleza? E então, agora eu vou... Tem alguma coisa para falar sobre isso, Fábio? Eu acho que quanto mais o pessoal se manifestar aí, que nem os e-mails que estão mandando aí, vai ser o seu pagamento, no caso, né? Porque é bom, né? A gente receber reconhecimento de várias pessoas aí, né? Pois é. Inclusive, já que tu falou em pagamento, que isso linka a algumas coisas que eu tenho pra falar, beleza? Olha. Que é o seguinte, olha só. Bom, não sei nem por onde começar, são coisas bem importantes. Ó, em primeiro lugar, bom, vamos começar falando sobre as mais likes, tá? Vamos falar sobre o nosso grupo do Facebook. O que acontece? Eu vi que teve um ouvinte lá que ele postou algumas fotos panorâmicas esféricas referentes àquele vídeo que eu tinha feito de fotos panorâmicas esféricas. E aí eu tive uma ideia, assim, já que a galera começou a postar bastante fotos lá no grupo, né, no nosso grupo. O que eu vou fazer? Qual é a minha proposta? Eu vou primeiro deletar todas as fotos que o pessoal já postou lá, que é para poder organizar aquilo de uma forma didática. E aí qual é a minha ideia? Vamos dizer assim, ó, eu fiz um episódio sobre fotos panorâmicas, por exemplo. Então eu vou criar uma pasta lá em fotos com o nome do nosso episódio. E aí o pessoal vai poder testar lá como é fazer foto panorâmica, parará, e postar o resultado lá. Vai postar as suas fotos de fotos panorâmicas lá naquela pasta. E aí o que acontece? Assim eu posso dar um feedback e todas as pessoas podem comentar sobre aquilo. Imagina hoje, por exemplo, a gente está falando sobre flash e eu falei ali sobre usar um gel colorido para criar dramaticidade na cena. Aí vocês podem fazer uma imagem com isso e colocar lá o que vocês acham. E todo mundo pode dar opinião, falar, eu acho que isso aqui poderia ter melhorado, isso aqui poderia ter ficado assim ou assado. Porque assim, ó, gente, eu poderia ficar aqui falando para vocês, tá, durante 10 anos, vocês poderiam ler livros, fazer o que fosse, tá, sobre como andar de bicicleta. Mas se vocês não pegarem a bicicleta e sair para andar, vocês nunca vão aprender. Eu posso ficar aqui falando de fotografia, ensinando e falando. Se vocês não botarem o dedo para funcionar lá na câmera, não tirar foto e não exercitar essas coisas, pouco adianta. E assim é uma forma da gente estar vendo
como tá sendo esse processo, se vocês realmente estão aprendendo, se tem alguma dúvida, se aprenderam realmente ou não. Beleza? Eu acredito que vai funcionar, eu acredito que vai ser bem interessante para todo mundo. Inclusive, se vocês não estão lá no grupo ainda do Sangue, Suor e Foto, entre no grupo lá do Facebook e assim faça parte dessa brincadeira aí. Eu acho que vai ser um plus bem bacana para todo mundo. Beleza? Eu queria fazer um adendo só aqui. Como você vai fazer isso daí, que eu acho uma boa ideia, eu queria que também o pessoal tivesse aberto a receber críticas, né? Porque tem muita gente que só quer receber elogios. Eu acho assim que se você só recebe elogios, você não cresce. Do contrário, se você receber críticas, você vai crescer muito mais. Então, tipo, se o pessoal não souber receber críticas, né, é complicado, né? É até melhor nem colocar mesmo. Nem colocar mesmo, né? Então, se... Tipo, eu sou um desses. Eu não entendo muito, entendeu? Eu sou amador mesmo, eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi sozinho e tô aprendendo com você. Então, se a pessoa falar, você não sabe fazer. Realmente, eu não sei fazer, mas só que essa foto não ficou boa no meu olhar. Eu vou ser já franco, né? Então, o pessoal, se for lá, vai receber minhas críticas sinceras. Mas também é importante assim, ó, que seja sincero, mas críticas construtivas. Construtivas, né, exatamente, isso é óbvio. Seja críticas construtivas, senão não adianta nada. Falar só que tá feio não adianta nada. Não, isso daí não. Tem que falar coisas, que você falou, construtivas, coisas que vão realmente dar um plus pra pessoa, né? Mas também outra coisa, né, cara? Criticar só por criticar também não, né, cara? Se não tem nada pra falar que não fale, tá muito bonito, né? Exatamente, também. E agora, a outra questão que é muito importante, que é isso aqui que eu queria falar, assim, que pra mim é muito importante, tá? O que acontece? Eu vou até tirar o sonzinho de fundo aí pra aumentar o grau de importanciabilidade, não sei qual é a palavra, mas vai ser agora. Enfim, tá? O que eu quero falar? Olha só, tem muita gente... Eu comecei a fazer uns vídeos, né? Que muitas pessoas que assinaram o nosso canal no YouTube já sabem, né? Que recebem isso de forma automática. Eu comecei a fazer alguns vídeos. E tem muitas pessoas que estavam reclamando com questão do áudio. E realmente, o áudio é terrível. Gravar com o áudio da câmera é uma porcaria. Não interessa a câmera que seja. O áudio é terrível. Eu tinha tentado comprar um microfone que era um pouco mais barato, mas quebrou em uma semana e a qualidade foi tão ruim também que não adiantou nada. Para quem trabalha com áudio e fazendo vídeo sabe que é extremamente caro áudio. É caro mesmo, assim. Se tu vai querer comprar alguma coisa com qualidade, é tipo $500 pra cima, $1.000 e aí vai, sabe? Mas enfim, e aí eu tava meio triste com essa história, né? Eu tava, pensando não sei o quê. E a minha mulher falou, por que tu não compra um microfone e pede pras pessoas doarem, né? Se cada um doasse R$1, tu teria dinheiro para comprar um microfone, mas eu jamais ia pedir para alguém doar dinheiro, cara. Eu acho isso, tipo, muito piegas, assim, sabe? Eu acho muito pedinte, não é meu estilo, sabe? Ficar pedindo dinheiro. Mas o que acontece? Eu fiquei pensando nisso, e eu não sei se vocês já perceberam que para conseguir monetizar de alguma forma o podcast, tá? Porque eu queria dinheiro para poder pagar a hospedagem que eu gasto, né? Eu já tinha colocado uns banners lá, que eu tinha cadastrado no Boobox, só que eles pagam assim, por quantidade de pessoas que entram na página, por quantidade de page views. Então, já tinha um bannerzinho lá no site, como muitos já devem ter percebido, no final do post sempre aparecia ele. Só que assim, a cada 1.000 pessoas que entrava lá, eu ganhava tipo 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos. É tão pouco que, só para vocês terem uma ideia, tá? Nesse 1 ano que eu tenho de podcast... Tenta imaginar quanto que eu já ganhei com isso, Fábio. Chuta. Uns $50? Essa não me ideia, $50, você tá maluco, cara. Cara, eu acho que não chega a R$20, tá? Não chegou a R$20 até agora. Porque imagina quantas 1.000 pessoas, sei lá, quantas milhares e milhares de pessoas tem que entrar lá pra dar alguma coisa significativa. E aí o que acontece? Eu consegui cadastrar o site no Google AdSense. E o Google AdSense, ele funciona de uma forma diferente, porque é por cliques. O que acontece? Tem o bannerzinho lá do Google, se alguém clica, aí eu ganho alguns centavos com aquilo. Então, o que eu peço para vocês? Vocês vão ver 2 banners, o primeiro do Boobox e o segundo que é o do Google. Provavelmente vai estar em inglês o do Google e o do Boobox vai estar em português. Se vocês acham que eu ajudo vocês de alguma forma, tá? E que vocês queiram contribuir esse favor, uma forma de contribuir esse favor é assim, olha, eu nem tô pedindo pra vocês, tipo assim, larguem o que estão fazendo agora, ou entre no site especialmente pra ir lá e clicar naquele banner. Nem é isso.
É tipo assim, ó, vocês entraram lá, estão vendo uma imagem, tá, não sei o que, olharam pro banner, se lembraram, pô, só dá uma clicada naquele banner pra mim, que daí vai ser acreditado alguns centavos pra mim. E se todo mundo me ajudar, eu vou conseguir os valores que eu preciso pra pagar hospedagem, pra pagar esses gastos que eu tenho com isso, né? Eu não vou ficar rico, eu não vou ter lucro nenhum, mas pelo menos que eu consiga pagar o que eu tenho que desembolsar pra poder fazer, entendeu? E é isso. É uma forma de vocês estarem retribuindo o favor pra mim, assim. É uma forma de vocês estarem dizendo um obrigado, sabe? Se vocês quiserem, e se não for pedir muito, se vocês se lembrarem, quando estiverem andando lá no site, pum, dá uma clicada no banner lá. Vocês vão estar me ajudando muito, muito, muito. Beleza? E é uma questão de que 2, 3 segundos, tá ali à toa, pá, aperta, né? Nem Coisa 2 simples, segundos, né, cara? Então, Nem 2 segundos. dá uma força aí, né, velho? Porque eu sou o Neno, eu não tô pagando nada, o Neno que tá arcando com tudo aí. Então tá, e já que eu falei sobre microfone, sobre não sei o que, eu vou falar também que é o seguinte, eu vou começar a fazer mais vídeos, porque tem muita gente que gosta bastante de vídeo. E assim, ó, o meu trabalho principal não é chegar aqui agora, por exemplo, e gravar esse episódio como eu fiz com o Fábio, tá? Essa 1 hora, 2, 3 horas que a gente tá aqui gravando. O trabalhoso é toda a pesquisa que eu faço, é todo o material que eu faço para poder apresentar isso para vocês. Porque como eu disse lá no começo do episódio, às vezes melhor do que passar informação de uma forma errada é não passar nada, porque se tu passar de uma forma errada, talvez a pessoa não entenda, tá? Talvez ela entenda de uma forma errada e vá praticar aquilo de uma forma errada, ou talvez ela não entenda e ainda fique complexada pensando, ah não, aquele assunto é muito difícil, eu não quero aprender, e nunca mais na vida vai abrir portas para aquele tipo de informação, tá? Então eu tenho esse cuidado de, eu só apresento a informação quando eu tenho certeza, não, esse aqui é a melhor forma de apresentar e eu consigo estruturar de uma forma didática. Então assim, ó, já que eu passei dessa primeira fase de ter estruturado tudo isso, ter pensado como eu vou passar a informação, parar, não sei o que, para mim não é tão difícil fazer um vídeo disso também. Então não se assustem ou não fiquem admirados se vocês verem, por exemplo, assim, ó, vocês virem que tem um episódio do podcast eu falando sobre as 10 formas, 10 boas ideias para usar o Flash, e agora verem que tem um videozinho lá também explicando sobre isso, porque talvez eu faça isso, eu faça vídeos com o mesmo tema que eu fiz o podcast. E aí tu fala assim, ó, mas só um pouquinho, se eu ver o vídeo, pra que eu vou querer escutar o podcast? Bom, imagina assim, ó, o vídeo, eu não vou ficar como funciona no podcast, que a gente pode ficar mais de 1 hora falando, tá? Porque não vai funcionar no vídeo, ninguém vai ficar mais de 1 hora assistindo um vídeo sobre sobre Flash, por exemplo. Quanto muito a gente consegue ficar ali esse tempo vendo um filme de verdade, quanto muito ficar assistindo eu falando, né? São mídias diferentes, são mídias que funcionam diferente. Para escutar, é perfeitamente aceitável, porque tu vai colocar no teu MP3 player e tu vai ficar escutando durante o tempo que tu tá dirigindo teu carro, indo pro trabalho, durante uma caminhada, tu tá levando teu cachorro pra passear no parque, sei lá eu. São mídias diferentes que funcionam diferentes. Então o que acontece? No podcast eu posso explicar muito mais o assunto, eu posso me estender falando, porque é aceitável. Eu tenho essa 1 hora, 1h30 para ficar expondo todas as ideias, enquanto no vídeo eu não tenho. Por outro lado, falo assim, mas então, se eu escutar o podcast, para que me interessa ver o vídeo? O vídeo vão ser vídeos curtos, tá? Eu pretendo fazer vídeos de 5 minutos, talvez, tá? Em torno de 5 minutos, coisa assim. Só que em vídeo eu tenho outras ferramentas que eu não tenho quando a gente está gravando um podcast, que é o uso de imagens. Por quê? Porque em vídeo nós conseguimos explicar, não só com imagens, talvez diferentes que eu vou colocar, mas de formas diferentes. E é mais ou menos como contar uma história para uma criança. Nós conseguimos usar diversas metáforas para contar a mesma história. E a mesma forma. Eu tenho mídias diferentes que eu posso contar a mesma coisa de formas diferentes. Então que sirva um como complemento para o outro. Se tu ouviu o podcast e tá com um tempinho, vai dar uma olhada ali, tem um videozinho também que vai estar complementando aquilo. Não que tu precise assistir o vídeo para entender, mas é uma informação a mais, entendeu? É um plus. E é isso.
eu acredito que vocês vão gostar, porque eu tô tendo um resultado bem legal desses vídeos que eu já postei lá. Então é isso, pessoal. E para quem não sabe, né, a gente tem um canal no YouTube, e assinem lá também. Aí vocês vão receber de forma automática toda vez que eu colocar um episódio novo, tanto de vídeos como do próprio podcast, porque eu também disponibilizo no YouTube esses episódios de áudio aqui que a gente grava do podcast. Então tá, Fábio, para encerrar aqui, tu sabe qual é a nossa página lá do nosso grupo do Facebook, então? Eu só ponho sangue, suor e foto lá nos procurar e acho ele lá, mas já tenho ele linkado aqui nos grupos. Tá, e tu sabe qual é o nosso endereço no Twitter, então? Não uso Twitter, desculpa. Tu sabe qual é o nosso feed do iTunes? Piorou. Tu sabe não qual uso, é o nome? Não uso Apple. Tu sabe qual é o nome do nosso canal no YouTube? Sangue, suor e foto seria? Isso aí, pelo menos um sabe. Mas isso não é importante. Sabe por que não é importante saber esses endereços? Por que? Me diga agora. Agora eu não fiquei curioso também. Cara, porque basta saber o nosso endereço do blog principal, que é www.sanguesuorifoto.com. Aí tu vai lá em contato, e tá todos os links para todos esses endereços que eu falei lá. É só clicar. Por isso que tu não precisa saber. Belezura? Beleza. Agora sim. Agora ficou bem mais fácil. Na página eu entro quase todos os dias. Então tá, pessoal, espero que todos tenham gostado, deixem seu feedback, entrem no nosso grupo, curtam a nossa página, assinem nosso canal no YouTube, e para aqueles que quiserem me adicionar também, meu Facebook pessoal aí, fique à vontade, só por favor, falem que vocês estão me adicionando e que vocês são ouvintes do Sangue, Suor e Foto, daí eu sei quem são. E é isso, um abraço a todos e boas fotos, tchau, tchau. Sayonara, gente.